As ações brutais da polícia não são uma exceção ou um erro de policiais supostamente despreparados, mas sim o exercício da política de morte do Estado. Não é possível haver polícia sem que as populações racializadas, proletarizadas e marginalizadas sofram violência. Assim como não é possível existir um Estado que não tenha sangue na redação dos seus documentos. A polícia existe única e exclusivamente para proteger a propriedade privada. Não proteger a propriedade privada, com muitas aspas, das pessoas que necessitam trabalhar para sobreviver, pois elas nada possuem. Celular, moradia, qualquer objeto são bens pessoais. A propriedade só é privada à medida que alguns poucos usufruem dela, explorando bilhões que vendem sua força de trabalho desesperadamente. Para se sustentar, essa dinâmica necessita manter uma massa de pessoas sob a ameaça do desemprego, da fome e da miséria, empurrando jovens pretos e pobres ao tráfico, usados como peões baratos pelos líderes do tráfico e eliminados pela polícia, como se não passassem de objetos descartáveis. Dia 28 de outubro, o Rio de Janeiro foi cenário da maior chacina desde o suposto fim da ditadura e início da redemocratização em 1985. Uma mega operação do BOPE usou da chamada Guerra às Drogas como justificativa para o massacre no Complexo do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Oficialmente, registravam-se um pouco mais de 60 mortos e 81 presos. Contudo, após a mega operação, moradoras e moradores saíram em busca de familiares desaparecidos e encontraram seus corpos abandonados na mata. Alguns decapitados, outros esfaqueados, tornando manifesto o requinte de crueldade e tortura realizado pelo BOPE. Segundo alguns moradores, os jovens assassinados haviam se rendido para serem presos. Mesmo rendidos, a decisão foi de exterminá-los. Até o momento, sabe-se que 121 foram assassinados, número bem acima do último grande massacre do Rio de Janeiro, realizado em 6 de maio de 2021, no Jacarezinho, que deixou pelo menos 29 pessoas mortas. Em 31 de março de 2005, outra chacina com proporção semelhante era realizada entre os municípios de Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense, resultando em 29 pessoas mortas e 2 feridas. Chacinas não são excepcionais no território dominado pelo estado do Rio de Janeiro, mas cíclicas. Da chacina de Acari, em 26 de julho de 1990, até a desta terça-feira, são contabilizadas mais de 100 chacinas. Importa lembrar, mais de 100 chacinas após um suposto processo de fim do regime militar e início de redemocratização. De acordo com o relatório Chacinas Policiais, que é produzido pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal do Fluminense, no período de 2007 a 2021, foram realizadas 17.929 operações policiais em favelas na região metropolitana do Rio de Janeiro, das quais 593 terminaram em chacinas, totalizando 2.374 mortos. Todos esses massacres foram realizados por policiais, com a única diferença de que, na década de 90, muitos ainda eram vinculados a grupos de extermínio. E a partir dos anos 2000, a coisa passa a se dar de maneira mais explícita, com operações policiais ou de garantia da lei e da ordem. De 2010 em diante, é mais do que frequente a conversão de operações policiais em chacinas, se tornando quase que sinônimo de operações policiais. A ditadura, que é a ditadura do capital, não se encerrou. Ela segue torturando, estuprando e assassinando populações racializadas e proletarizadas que são consideradas como excedente na lógica do capital. População excedente que deve ser eliminada, assim como ocorre na Palestina. Guerra às drogas, combater o tráfico, pacificação, guerra ao terror não passam de eufemismos para extermínio. Não são excepcionais as ações brutais da polícia, também não são fruto de um despreparo. Pelo contrário, a polícia é preparada para agir e eliminar conforme os interesses do capital. Quando o nosso sangue não é mais lucrativo, ele é derramado. Mas o pessimismo nunca conduziu luta alguma.
As moradoras e moradores das áreas afetadas, ao tomarem a iniciativa de irem atrás dos corpos de seus familiares assassinados e realizarem protestos, devem nos servir de horizonte. Somente a auto-organização popular e a autodefesa comunitária serão capazes de pôr fim à ditadura do capital.